Pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre ensaios não destrutivos no concreto, que é sobre o capítulo 11 do livro Falkenbauer, Materiais de Construção Civil. O concreto é a expressão da nossa criatividade e habilidade técnica, e é um testemunho da nossa capacidade de transformar o mundo ao nosso redor. Zaha Hadid, arquiteta iraniana britânica. Essa Zaha Hadid, ela faz projetos incríveis ao redor do mundo, e quem mexe com a parte de fazer desenhos assim, em 3D provavelmente já deva ter visto algum projeto dela, porque o pessoal da equipe dela que trabalha com isso, eles fazem animações incríveis. Os ensaios não destrutivos (END) são técnicas usadas para avaliar a qualidade e a integridade estrutural do concreto, sem causar danos permanentes à estrutura. Alguns exemplos de ensaios não destrutivos incluem ensaios de ultrassom, ensaios de penetração, ensaios de corrente impressa e ensaios de radiação gama. Estes ensaios ajudam a identificar possíveis falhas ou debilidades no concreto, como trincas, fissuras ou vazios, que possam afetar a segurança e a durabilidade da estrutura. O uso dos ensaios não destrutivos é importante para garantir a qualidade do concreto e minimizar os riscos futuros, além de ser uma ferramenta útil para a manutenção preventiva de estruturas de concreto. Aqui estão os métodos que foram abordados no capítulo 11 do livro. O primeiro método que nós iremos falar é o método de dureza superficial, o segundo, propagação de ondas e tensão, o terceiro, penetração de pinos, o quarto, inspeção por imagens, o quinto, método eletromagnético e o sexto, método de comportamento das peças estruturais. Método de dureza superficial. O método de dureza superficial é um ensaio não destrutivo utilizado para avaliar a resistência superficial do concreto. Ele consiste em medir a dureza superficial do concreto através da aplicação de uma carga controlada em sua superfície, usando um dispositivo conhecido como durômetro. O resultado da medição da dureza superficial fornece informações sobre a resistência mecânica superficial do concreto, que é um indicador de sua qualidade e integridade estrutural. E a gente pode ter uma ideia de como que é o durômetro. Ele tem a própria escala ali dentro já embutida. Um pouco mais sobre este método. Ele é amplamente utilizado para avaliar a qualidade do concreto em estruturas como pontes, viadutos, edifício e outras construções, pois permite identificar possíveis áreas fracas ou falhas, sem causar danos permanentes à estrutura. Além disso, o método de medição de dureza superficial é fácil de ser realizado, rápido e não requer equipamentos complexos, tornando-se uma opção atrativa para avaliações iniciais e inspeções periódicas. Um pouco mais sobre o esclerômetro, que foi o equipamento mostrado agora há pouco. Um esclerômetro é um tipo de durômetro usado para realizar o ensaio de dureza superficial do concreto. Ele consiste em uma sonda com uma ponta de medida, que é pressionada contra a superfície do concreto, aplicando uma carga controlada. A profundidade da impressão causada pela carga aplicada é medida comparada com padrões estabelecidos, permitindo então determinar a dureza superficial do concreto. O esclerômetro é uma ferramenta importante para o ensaio de dureza superficial,
pois permite obter resultados precisos e confiáveis, permitindo avaliar a qualidade e a integridade estrutural do concreto. Além disso, ele é fácil de ser usado e transportado, tornando-se uma opção prática para realizar inspeções em diferentes locais e estruturas. E aqui a gente pode ter uma ideia de como que é o funcionamento do equipamento. Ele tem uma ponta ali chamada de ímbolo, que é conectada a uma mola, e quando ele entra em contato com o concreto ou qualquer superfície que queira ser medida, ele gera uma escala lá dentro, que aí a gente tem como ter uma ideia sobre a dureza do material. E como que esse ensaio é realizado? Você deve posicionar o êmbolo no centro da área selecionada e mantenha no lugar com uma mão. Utilizar a outra mão para aplicar a carga padronizada sobre o êmbolo, usando o instrumento calibrado. A carga deve ser mantida por um período específico, geralmente entre 3 e 15 segundos, dependendo do tipo do instrumento e das especificações padronizadas da marca. Em seguida, retirar o êmbolo cuidadosamente da superfície do concreto após a aplicação da carga. Como já dito anteriormente, a dureza do concreto é determinada comparando a profundidade de penetração do êmbolo na superfície do concreto com uma tabela de referência. Normalmente, a tabela de referência é baseada em escalas de dureza, como a escala de dureza de Schmidt. Essas escalas fornecem valores numéricos que correspondem a diferentes níveis de dureza. A tabela de referência é utilizada para determinar a dureza do concreto de acordo com a profundidade de penetração medida. Por exemplo, se a profundidade de penetração medida for de 2 milímetros, a tabela de referência indicará que a dureza do concreto na área testada é de 40 na escala de dureza de Schmidt. Alguns instrumentos de teste de dureza podem ter uma escala incorporada que permite a leitura direta da dureza, como é o caso daquele mostrado, eliminando a necessidade de consultar uma tabela de referência. Neste caso, a profundidade de penetração é registrada diretamente na escala incorporada, indicando a dureza do concreto. E lembre-se que a precisão dos resultados de teste de dureza do concreto depende também da habilidade do operador em aplicar carga de forma consistente e de precisão no instrumento de teste. E vale fazer um destaque que a escala mais comumente utilizada para medir a dureza de um concreto é a escala de Mohs. Essa escala foi criada pelo mineralogista alemão Friedrich Mohs no século XIX e é baseada na capacidade de um material de arranhar pelo outro material. A escala vai de 1 a 10, sendo que 1 é um material mais macio e 10 o mais duro. O concreto geralmente tem dureza entre 4 e 8 na escala de Mohs. No entanto, é importante destacar que a escala de Mohs é mais comumente utilizada para medir a dureza de materiais como minerais e materiais cerâmicos, e não é específica para medir a dureza de um concreto. Existem outros métodos mais específicos para medir a dureza de um concreto, como o ensaio de compressão, que é mais preciso para avaliar a resistência à dureza do concreto. 2. Propagação de onda de tensão. O método de propagação de ondas de tensão é um ensaio não destrutivo, utilizado para avaliar a qualidade e a integridade estrutural do concreto.
Ele consiste em medir as ondas de tensão que se propagam através da estrutura de concreto, quando uma fonte de excitação é aplicada à superfície. A velocidade e a amplitude dessas ondas são medidas com sensores colocados na superfície e em diferentes profundidades da estrutura, permitindo avaliar o comportamento da estrutura e em resposta às cargas aplicadas. Que é só para a gente ter uma imagem ilustrativa de como que ele funciona. E aqui de um operador executando o ensaio. E ele é utilizado para avaliar a qualidade do concreto em estruturas como pontes, viadutos, edifícios e outras construções, pois permite identificar possíveis falhas ou debilidades internas do concreto, como trincas, fissuras ou vazios, sem causar danos à superfície e estrutura. Além disso, o método de propagação de ondas de tensão é preciso e confiável, permitindo avaliar a qualidade da integridade estrutural do concreto de forma eficiente e rápida. E como esse ensaio é executado? A superfície deverá ser limpa para que não haja obstáculos ou sujeiras que possam afetar a propagação de ondas. Marcar as áreas de início e término da propagação das ondas. O equipamento de geração de ondas usa uma fonte de energia, como um impactador elétrico, para gerar uma onda mecânica na superfície do material a ser testado. A onda é transmitida pelo material como uma deformação momentânea que se propaga através do material. A onda gerada pode ser uma onda longitudinal, onde a deformação ocorre na direção da propagação da onda, ou uma onda transversal, onde a deformação ocorre perpendicularmente à propagação da onda. O tipo de onda a ser gerada depende do objetivo do teste e do material a ser testado. Medição da propagação da onda. O equipamento de medição da propagação da onda registra a chegada da onda na área de término da propagação. Isso pode ser feito com um sensor acústico ou uma câmera de alta velocidade para visualizar a deformação da superfície do material. A partir do tempo de viagem da onda entre as áreas de início e término da propagação e da distância entre essas áreas, é possível calcular a velocidade da propagação da onda no material. A velocidade da propagação da onda é uma medida da rigidez do material e é afetada por fatores como densidade, elasticidade e a composição química do material. 3. Penetração de pinos. O método de penetração de pinos é um ensaio não destrutivo, utilizado para avaliar a resistência à compressão do concreto. Ele consiste em medir a resistência do concreto ao longo de uma coluna de comprimento determinado, inserindo um pino de penetração na superfície do concreto e aplicando uma carga controlada na extremidade do pino. A profundidade de penetração do pino é medida e comparada com padrões estabelecidos, permitindo determinar a resistência à compressão do concreto. O método de penetração de pinos é relativamente fácil de ser realizado, rápido e não requer equipamentos complexos, tornando-se uma opção atrativa para avaliação iniciais e inspeções periódicas. Aqui a gente tem um local quadriculado que serão realizados várias perfurações, né, com o método de pinos. Na verdade, eu não sei em qual categoria que realmente ele enquadra,
pois ele acaba causando um dano superficial no concreto, né? Mas, mas no livro ele se enquadra como um método não destrutivo. Aqui é o kit de cravação, né, que é utilizado no método. E aqui a gente tem o pino cravado. E uma curiosidade sobre o método de penetração por pinos é que ele foi desenvolvido originalmente como um método para medir a profundidade de penetração de armas de guerra, como balas e metralhadoras. A ideia era entender como a bala se comportava ao atravessar uma superfície para que ela pudesse ser desenvolvida mais eficientemente. Com o tempo, o método foi aperfeiçoado e adaptado para ser utilizado na inspeção de materiais, principalmente na avaliação da integridade estrutural de metais e ligas metálicas. O método é amplamente utilizado por indústrias como a aeroespacial, naval, nuclear, petroquímica, entre outras. Hoje em dia, existem diversos tipos de penetrômetros de pino, cada um com as suas próprias características e especificações. Alguns penetrômetros de pino são manuais, enquanto outros completamente automatizados e podem realizar medições em uma ampla gama de materiais, incluindo materiais de diferentes geometrias, espessuras e propriedades mecânicas. Método de inspeção por imagens. O método de inspeção por imagens também é um ensaio não destrutivo, utilizado para avaliar a integridade estrutural do concreto, permitindo identificar possíveis falhas, trincas, fissuras ou vazios. Existem vários tipos de inspeção por imagens, incluindo radiografias, tomografia computadorizada, microscopia eletrônica e imagens por ultrassom. Cada método tem suas vantagens e limitações, e a escolha do método a ser utilizada depende da natureza da estrutura a ser selecionada e dos objetos da inspeção. Aqui do lado nós vemos técnicos operando o ultrassom. Não dá para saber se são engenheiros. Essa foto foi retirada de um site que realiza vistorias. A estetoscopia por impedância é uma técnica que utiliza ultrassom. O transdutor usado neste método gera sinais acústicos de alta frequência, ultrassônicos, que são enviados para a superfície do material. A impedância acústica da superfície é medida com base na resposta do material ao sinal acústico, permitindo avaliar a densidade, a porosidade e a homogeneidade da estrutura. Conhecido como equipamento de ensaio por impedância acústica ou simplesmente equipamento estetoscopia, este equipamento consiste em um transdutor que gera sinais acústicos de alta frequência, ultrassônicos, uma fonte de alimentação para gerar esses sinais, um amplificador para aumentar a amplitude do sinal, um gerador de formas de onda para controlar a frequência e o padrão de excitação do transdutor, e um sistema de processamento de sinais para avaliar a impedância acústica da superfície. Além disso, o equipamento pode incluir um display gráfico para mostrar os resultados da análise, uma interface para armazenar e recuperar dados, e outros recursos adicionais. A superfície do material responde ao sinal acústico enviado pelo transdutor. A resposta acústica é determinada pela interação do sinal acústico com a superfície do material.
Alguns fatores que influenciam a resposta acústica incluem a densidade, a porosidade e a homogeneidade do material. Por exemplo, se a superfície do material é densa e homogênea, ela tende a refletir mais do sinal acústico, gerando uma resposta acústica mais forte. Por outro lado, se a superfície do material é porosa e heterogênea, ele tende a absorver mais do sinal acústico, gerando uma resposta acústica mais fraca. A resposta acústica captada pelo transdutor é usada para avaliar a impedância acústica da superfície do material. A impedância acústica é uma medida de resistência acústica da superfície, ou seja, a dificuldade que o material tem em transmitir um sinal acústico. 5. Método eletromagnético. O método eletromagnético também é um ensaio não destrutivo utilizado para avaliar a qualidade e a integridade estrutural do concreto. Ele consiste em medir as propriedades elétricas e magnéticas do concreto e utilizar essas medidas para determinar presenças de vazios, trincas e outras falhas no concreto. Existem vários tipos de métodos eletromagnéticos, incluindo a indução eletromagnética, a resistividade elétrica e a permeabilidade magnética. Cada método tem suas próprias vantagens e limitações, e a escolha do método a ser utilizado depende da natureza da estrutura a ser inspecionada e dos objetivos da inspeção. A avaliação da qualidade e integridade estrutural do concreto em construções como pontes, viadutos e edifício e outras é feita pelo método magnético, pois permite detectar falhas ou debilidades internas sem causar danos permanentes. É preciso, rápido e confiável. E como este ensaio é executado? 1. Uma corrente elétrica é injetada na estrutura do concreto através de um par de eletrodos. 2. O campo elétrico é gerado e medido por um par de eletrodos. A impedância elétrica da estrutura é determinada a partir da relação entre a corrente injetada e o campo elétrico medido. Ou seja, as variações na impedância elétrica são analisadas para identificar possíveis anormalidades como porosidade, fissura e outros tipos de dano no concreto. A informação, então, é utilizada para avaliar a integridade estrutural do concreto e determinar se é necessário realizar reparos ou reforços. A diferença de sinal entre o sinal transmitido e o sinal captado é usada para calcular a espessura do material. Além disso, a amplitude do sinal captado é usado para avaliar a integridade estrutural do material. 6. Método do comportamento das peças estruturais. O método do comportamento de peças estruturais por meio das medições das deformações é um ensaio não destrutivo também, utilizado para avaliar a capacidade do suporte de carga de uma estrutura do concreto. Ele consiste em aplicar cargas controladas na estrutura
e medir as deformações resultantes usando sensores, como extensômetros ou deformômetros, colocados na superfície do concreto. Este método é utilizado para determinar a capacidade de suporte de carga de uma estrutura de concreto, bem como avaliar a uniformidade de resistência. Além disso, ele permite avaliar a estabilidade da estrutura ao longo do tempo, a fim de determinar se a estrutura está se deteriorando ou se é necessário fazer reparos ou reforços. Este método é amplamente utilizado para avaliar a qualidade e integridade estrutural do concreto em construções. Ele permite identificar possíveis falhas ou debilidades internas sem causar danos permanentes à estrutura. E como este ensaio é executado? O ensaio consiste em pendurar sobre a peça estrutural um peso dotado de um parafuso com ajuste, o extensômetro, apoiado em um suporte móvel, é instalado sob o peso. O carregamento é normalmente feito em etapas e são adotadas as deformações correspondentes. Agradecer a todos que puderam estar acompanhando o meu trabalho e valeu, pessoal. Até a próxima.